Beleza. Então, terminei falando aquela história do café, né? Ah, por que o café tira o sono? Porque a cafeína que eu coloco no meu organismo, ela vai ser digerida, vai entrar na minha corrente sanguínea, vai chegar lá no meu sistema nervoso. Na hora que ela chega no meu sistema nervoso, ela vai ocupar alguns receptores neuronais do cansaço. E aí, se esses receptores neuronais do cansaço estão ocupados, o neurotransmissor responsável por me dar a sensação de cansaço não vai conseguir se ligar nele. E aí eu não vou ter aquela sensação de sono, por exemplo. Tem pessoas que viram e falam, em mim a cafeína não dá nada. A cafeína é uma questão até um pouco mais comportamental do que tudo mais. É uma questão até onde você é muito mais influenciado do que qualquer outra coisa. O pessoal que for para a área da saúde vai ver a questão do placebo, né? O placebo é o remédio psicológico. Você toma literalmente nada, acha que está ingerindo uma medicação e o seu corpo apresenta uma melhora, tá ligado? Porque ele se faz acreditar de que você está tomando remédio. Então, existe um pouco disso na cafeína. Mas, por exemplo, drogas. As drogas, elas vão agir aqui na minha fenda sináptica. A maconha. A maconha. Rapidão, deixa eu só ver aqui o que a Marina falou. A gente recebe estímulos a todo momento. Não faria mais sentido os neuroreceptores ficarem lá? Então, mas é que se for um neurotransmissor inibitório, no momento que esse neurotransmissor inibitório enche os receptores, o estímulo que chegasse aqui não passaria. Então, os neurotransmissores, eles precisam ser levados junto com a corrente elétrica para o meu neurônio funcionar da melhor forma possível. E aí entra naquela questão de que, para a gente entender essa parte plenamente, precisa de uma discussão a nível do ensino superior. Por que o neurotransmissor faz esse ciclo? Por que o neurotransmissor precisa fazer esse ciclo de ser utilizado e literalmente ele é consumido? O neurotransmissor ele vai ser consumido depois que ele liga no receptor. Aí o neurônio precisa produzir mais. Mas é uma coisa que a gente não tem nem condição de conversar agora. Bom, falamos dos neurotransmissores, mas as drogas, né? As drogas, ou como o pessoal fala, psicotrópicos. Por que psicotrópicos? Porque eles vão agir aonde? Isso daqui. A maconha tem um princípio ativo que chama THC. O THC, na hora que você fuma a maconha, esse THC vai chegar no seu pulmão, do seu pulmão vai ser difundido na sua corrente sanguínea, da sua corrente sanguínea vai chegar aqui. O THC ele vai se ligar em receptores de neurotransmissores de atenção. Ou seja, a pessoa que fuma maconha, ela fica meio chapada porque ela não consegue focar mais nas coisas. Por que ela não consegue focar mais nas coisas? Porque o receptor daquele neurotransmissor está ocupado pelo THC. A droga que os caminhoneiros usam eliminam neurônios de cansaço, o rebite, cocaína? Não. Não. Droga nenhuma elimina neurônio. A droga nenhuma elimina neurônio. A questão da cocaína, ela vai te deixar aceso, sim, porque ela vai servir como estimulante dos receptores de cansaço. Ela vai ocupar os seus receptores de cansaço e aí na hora que o neurotransmissor tentar se ligar nele, não vai conseguir porque já está utilizado. Mas ela não vai eliminar neurônio nenhum. Você vai ficar lá com sua quantidade normal de neurônio. E aí entra aquele nosso ponto, nosso último ponto de conversa, que é a questão do vício, que é a questão da dependência. Lembra o que eu falei um pouquinho tempo atrás? O neurotransmissor, quando ele está liberado na fenda,
ele gera uma sensação. E aí, a droga, quando o princípio da droga está presente, ele vai gerar uma sensação também. Então, conforme o meu corpo ele vai sendo adaptado a ter aquela sensação, ele vai querer cada vez mais. Aí, Mariana, entra um outro ponto do porquê o neurotransmissor não pode ficar na fenda o tempo todo. Porque senão eu teria a sensação o tempo inteiro. E o meu corpo não consegue manter essa sensação o tempo inteiro. Meu corpo não consegue manter a sensação de felicidade todo momento do dia. Tem uma parte do dia que eu estou um pouco mais puto, que eu não estou tão feliz assim. Tem uma parte do dia que a minha serotonina está lá embaixo, que a minha dopamina está lá embaixo. Por quê? Eu meio que usei o meu estoque. Conforme eu vou colocando essas substâncias no meu corpo, ele vai sentindo a necessidade de ter mais. E aí entra a questão do vício, né? A pessoa, ela acostuma tanto o organismo dela a ter na fenda sináptica a presença da substância, que ela se sente na obrigação de ingerir a substância. E aí ela vai atrás da substância. Isso, gente, não funciona somente com droga, tá? As doenças do século são todas doenças psíquicas, né? Psicológicas. São quais? Depressão e ansiedade. Tanto a depressão quanto a ansiedade, elas têm a ver única e exclusivamente com isso. A pessoa que é ansiosa, ela toma remédio para quê? Para ajustar a sua sinapse. A pessoa que é depressiva, ela toma remédio por quê? Porque ela tem pouco neurotransmissor excitatório. Então você vê, a pessoa que tem depressão é uma pessoa que está sempre para baixo, é uma pessoa que está sempre negativa. Por quê? Ela não tem dentro dela os neurotransmissores que dão as sensações boas. Ela tem excesso do quê? O neurotransmissor responsável pelo cansaço, o neurotransmissor responsável pela tristeza. E aí ela vai lá no médico, toma um antidepressivo que nada mais é do que o quê? Os neurotransmissores excitatórios. E aí ela começa a se sentir melhor. Por quê? Porque agora ela tem no organismo dela esses neurotransmissores das sensações boas. Tá? Isso é muito legal, isso é um campo muito bacana de se estudar. E tem tudo a ver. Tá? Aqui, entre um neurônio e outro, aconteceu isso daqui. Agora, nesse meu neurônio da direita, vai acontecer o impulso nervoso que a gente viu antes, e no finalzinho desse neurônio vai ter o dendrito de outro, onde vai acontecer isso daqui de novo. Então, vai ficar tendo sempre impulso, sinapse, impulso, sinapse, impulso, sinapse, impulso, sinapse. Até o estímulo que eu peguei na ponta do meu dedo chegar no meu cérebro. Quando chega, o meu cérebro vai lá e manda uma resposta. E aí a resposta que o meu cérebro manda para o corpo vai ser difundida pelo meu corpo do mesmo jeito, né? Eu vou criar uma corrente elétrica no cérebro, e aí essa corrente elétrica vai sendo transmitida dos neurônios do cérebro para os neurônios do corpo através de impulso, sinapse, impulso, sinapse, impulso, sinapse. Tá bom? E aí eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle de tudo aquilo que a gente vem falando no último mês e meio. Né? Eu tenho o controle da minha digestão, tenho o controle da minha respiração, tenho o controle da minha circulação, tenho o controle da minha excreção, tenho o controle de todos os meus processos metabólicos graças a isso daqui. Graças a esse controle neuronal que eu tenho. Beleza, pessoal? Acabamos aqui a nossa parte, a nossa caminhada dentro da fisiologia. Semana que vem, nós vamos começar a falar, muito provavelmente, sobre taxonomia. Tá? Então, é muito provável que a gente fale sobre a taxonomia, que são as classificações biológicas, né? Classificação biológica dos seres vivos. Então, vamos falar de bactéria, vamos falar de protozoário, vamos falar de fungo, vamos falar de planta, vamos falar de vegetal.
Planta vegetal, mesma coisa. Vamos falar de plantas, vamos falar de animais. Tá? Então, nós vamos passar um tempinho aí falando dessa classificação. Beleza? A gente se vê semana que vem. Um bom restinho de semana